Me alegro verlos. Me alegro vê-los. Quando Quando uno vive el día a día a pessoa vive o dia a dia, ou o seu dia a dia, conforme al programa divino, conforme o programa divino, de acordo com o todos os programa dias divino, todos os dias es un día de victoria, é um dia de vitória. porque Porque se puse para las eu 6:30, coloquei o alarme para as seis porque me e acosté seis e ahorita a meia, las 4:30. porque eu acordei ainda agora, bueno, às se 4h30. O voo atrasou-se, Era ficou para llegar a las atrasado. 11 Era para y algo ter y chegado llegamos a às las 11, mais alguma coisa, 11 e pouco, e 3:20, chegamos às 3h20, 3:30 por aí. 3h30 por aí. Uno acá coja maleta y Porque até a pessoa sube, pegar a unas 4 y maleta, algo, subir, já eram y umas se da un 4 baño horas e mais alguma coisa. Aí toma um y banho de coger un poquito de sueño. e pegar um pouquinho de Ya por eso para sono, las dormir 6:30 um les voy a pouquinho. quitar media horita a los Vou muchachos tirar meia hora dos rapazes. Vou colocar para o estar con despertador ellos para as 6h30 ahora en la para estar mañana com eles agora de manhã. antes de que arrancara, porque una vez que uno Antes de arranca, que a gente saísse, especialmente este né? trabajo del techo que Especialmente estamos esse acá trabalho do teto que estamos en aqui, el auditorio donde nos iniciasse esse reunimos, que están trabalho cambiando onde no auditório, las planchas y los onde peldos. nos reuníamos, estamos Una vez que uno arranca trocando el as barras ritmo, transversais e o déjame teto, llegar e tempranito. vamos no ritmo. Este Então viaje de ahora, yo creo que vamos fue chegar bem cedinho. Essa viagem de agora hasta foi, ahora, de lo até que agora foi a nos viagem demoró que este vuelo de mais ahora, demorou. Esse voo de desde que agora foi salimos mais de demorado, Israel desde que saímos de hasta Israel acá, até aqui, 33 horas y algo, 33 horas e mais alguma coisinha. entre salir del hotel y ir al Entre sair do aeropuerto en Tel hotel e Aviv. ir para o aeroporto em Tel Aviv, Salimos a la 1 del saímos hotel. às 1h do Esa hotel noche e essa noite no se durmió. não O sea que si se dormimos cuenta nesta desde noite, ou antes, seja, se contar um pouquinho pero vamos a antes, decir vai desde que se passando. salió. Ou seja, vamos dizer desde que a Una en gente la saiu, mañana 1h da hasta manhã, que fuimos a Tel Aviv, até que cogimos fomos el a Tel Aviv, y pegamos o todo voo las escalas, e todas essas más el atraso, escalas, mais o hasta hoy a las atraso, 3 y até pico, hoje, às 3 e 33 horas pouco, de 33 vuelo. O horas sea, de entre voo. vuelo Ou seja, entre o escala, voo e as pero escalas. contento, Mas feliz. contente, feliz. Y no mira uno si durmió o no durmió. A pessoa não fica Uno prestando mira, atenção como se dije ahorita, dormiu ou não dormiu. A pessoa uno mira olha, cada como eu día falei un ainda día de victoria. agorinha, a pessoa fica olhando que Uno ver cada dia é um allá dia de vitória. A pessoa vê como lá ellos viven, como eles ya están vivem lá. acostumbrados. Eles já estão Mira, Eric y Guillermo acostumados com estuvieron isso. Olha, ele 28 e días porque ellos Guillermo llegaron ficaram justamente 28 el día dias antes porque que eles comenzó la guerra chegaram um dia y no antes que pudieron eles salir. iniciaram a guerra e não Estuvieron puderam sair. toda la guerra ya, Estiveram toda a guerra por casi lá. todo ese tiempo ahí en los Quase bunkers, durante todo esse y tempo aí nos salen, bunkers, saem, buscan algo en los supermercados, que es lo que estaba procuram água abierto, no para supermercado, que é comprar o que comida, estava vuelven y aberto se para esconden, para pero viven en comprar comida, volta e en ficam esa tensión, pero escondidos, ya mas están fica-se acostumbrados. nessa tensão nervosa, Y aunque mas já viven estão en esa forma acostumados. así, Mesmo que eles vivam assim, desse de jeito, tensión, de tensão, todo lo que ha aportado Israel para el mundo. tudo que, olha, tudo que O sea que Israel tem dado para o mundo, ahí uno aprende que uno tem vive el día a aportado. día E aí a gente aprende que a agradecido pessoa a Dios por vive o la dia a vida dia agradecido pela y que vida. uno puede ese día E que a levantarse y pessoa pode glorificar a nesse dia Dios se y trabajar en levantar e su obra. glorificar a Deus e trabalhar na sua Porque, obra, miren, allá uno se porque, sabe olhem lá, a pessoa não cuándo sabe quando va a caer una bomba vai cair o uma algún bomba acto terrorista, ou algum aunque eso no ato está exento terrorista, en ningún mesmo lugar que del mundo, isso não se pero más está intenso isento ahí. disso em algum lugar do Y mundo, es mas o como mais el intenso embajador é aí. de É Argentina como o allí en embaixador da Israel, Argentina que lá em lo Israel, vimos, nós vimos ele, decía que el lugar e ele más seguro dizia que o lugar es mais el mismo Israel. seguro é o próprio local de Israel, é Y es Israel. así. E é assim, desse Miren, jeito. en la Olhem, parte espiritual, el lugar más na seguro es la parte iglesia espiritual, parte mais seguro é a igreja, é o Israel celestial. É o Israel celestial. A etapa da igreja do lugar santíssimo, o templo espiritual do Senhor. Y E uno cuando a pessoa, quando vê que tem um programa divino y e hay se una tem obra por llevar a tem cabo uma por el obra Señor en el tiempo en que uno vive, para o Senhor realizar Pois no uno tempo em que dia a a dia pessoa vai vive, mirando pois no dia a todo dia a lo que Deus pessoa vai vai cumprindo olhando e já tudo que Deus a vai vida cumprindo del e a escolhido vida tem já, a sentido. vida do escolhido tem sentido. Porque, mire, fuimos a Porque, olha, nós para fomos visitar também a visitando. quizás Depois prepararemos domingo, algún talvez a videito gente prepare um ou en estes vídeo, días lo podemos ou durante colocar esses dias a gente pode colocar um corto videozinho
vídeo curto. Íbamos a Gaza para ir Fomos a até Gaza para dos ir kibbutz, que são em um dos sitios, kibbutz que são nesse onde local, viviam pessoas, local onde viviam y donde pessoas, entraron esos e onde entraram terroristas esses el día terroristas, entraram no dia 23 23 de de octubre, outubro, no dia 7 de outubro, 7 de 7 de outubro, octubre, no dia 7 de outubro, y dejaron uno de ellos, lo dejaron e um tal deles cual, deixaram como tal estaba, qual como estava, um como quedó. desses, e tal como Pero ficou. cuando llegamos, estábamos Mas quando llegando, estávamos chegando, nos escribieron chegando, nos escreveram que se habían desplazado hacia Gaza, eles tinham ido para Gaza, ou tinham jogado em los que nos iban Gaza, a recibir, aqueles que iriam receber, tinham porque levado había para una- Gaza, porque tinha un acto que um iban a dar- um ato llevar que a se cabo iria fazer contra um grupo terrorista allí, terrorista aí, pudieron e não recibirnos puderam plenamente. nos receber. Foi assim de repente, isso. Y nos recibieron Duas pessoas nos receberam, aqui nos recebeu da vez anterior, e mais um soldado. él hablaba así español, E ele falava pero o no veía la espanhol, mirada de ellos, mas a pessoa vê nos olhos deles, no seu olhar, como que una mirada del momento. é um olhar assim do Eles momento vivem o momento. Eles vivem o momento. No están pensando lo que Eles não pasó, estão sino el pensando o que momento, el aconteceu, ahora. senão esse momento, a hora. Eles vivem o agora. E Nos decían, pues, que estaban nos en falavam esse que momento, estavam se veía, nesse momento, se estávamos ouviam hablando, enquanto bum, estávamos falando, bum, ta, 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 bum. tá, bum. O sea que Ou seja, que o ciudadano de Israel, o cidadão lá de Israel, ele vive nessa tensão o tempo todo, nessa tensão. E luego, pues, le dije, no se preocupen. depois eu lhes falei, não se preocupem, na próxima vez a gente vem e me saúdas ao coronel, o general que ia me receber, ele mandou desculpa que ele não poderia sair. E quando regressamos, creio que foram 8 ou 10 horas depois disso, um dos soldados me escreveu que vários soldados deles tinham morrido. E aí ele me mandou, e eu na tela eu apaguei rápido isso, mas é horrível o que acontece aí. Os seus companheiros, vários dos seus companheiros tinham morrido, e tinha logo um instante que estávamos falando aí, eles estavam vivos, nesse instante estavam vivos. Vê que o ser humano, pois, consciente que ainda estamos nesse corpos, temos consciência disso. Em algum momento chega a vez, também não tem como despintar isso, escapar do dia que a pessoa se vai ou partir. É por isso que sempre devemos aproveitar o dia, a hora, o momento em que se está vivendo, que é o que importa, o que tem valor. Porque depois, então, já uma vez que já terminam os dias aqui na Terra, já não tem jeito para se trabalhar na obra, e a pessoa não pode dizer, deixa eu ir lá, porque eu fiquei para fazer uma coisa. Até aí chegou o momento, o instante para essa pessoa, seu tempo. Por isso que enquanto estejamos vivos, aí é que se está agindo a ação. Temos que aproveitar esse momento, e muitas vezes perdemos com coisas que não têm importância. É o momento, é o dia a dia. E vamos cumprindo ou fazendo em cada era, em cada dispensação, o tempo onde Deus nos coube, nos deu para viver, e fazendo a história de uma forma positiva. A história que depois, quando se for lida, fulano de tal, olha o que ele fez a favor da minha obra. Ó, bendito escolhido de Deus. Aqui, entra no gozo do teu Senhor que foi preparado para ti, por toda a obra que eu fiz através de ti, porque nós somos suas mãos, seus pés. E quando a pessoa está consciente disso, que é o Senhor que está operando na pessoa, nela, aí já não se tem medo, senão que trabalhamos e nos esforçamos para cumprir a obra que Ele nos encomendou. E olha, enquanto o Irã fabrica armamento, armas, fabrica nesses seus laboratórios coisas para destruir
a Israel, porque eles têm nas suas leis que a finalidade é destruir Israel nas suas leis. Israel, pelo outro lado, Israel tem laboratórios, mesmo que tenha lugares que é para preparar armas para se proteger desses inimigos, mas olhem, Israel preparando tudo, laboratórios, lugares de investigação ou científicos para dar vida, produzir vida. O Irã veio, ou Israel veio e preparou todo vamos falar assim, a estratégia para destruir esses laboratórios, destruir os armamentos, armas que já estavam quase produzindo a bomba atômica e atirou-se, acertaram pontos estratégicos para eliminar isso no Irã, e o Irã pega e joga uma bomba no laboratório mais importante do mundo, onde eu estive vendo, a gente não pôde, foram tantos lugares que fomos que não podemos chegar até esse lugar, que também ele está bem protegido, mas esse lugar foi destruído, e dizia um dos professores cientistas, destruíram-se mais de 22 anos de investigação científica. Enquanto Israel destrói laboratórios da morte, o Irã destrói laboratórios de vida, da vida. Ou seja, a pessoa vê aí de primeira mão, na primeira vista, toda a maldade que esses países têm, que são contra Israel, a maldade deles. Depois a gente vai ler esses comentários desse professor, onde tinha um dos corpos que ele tinha, era de uma pessoa que tinha falado em vida, ela tinha metástases. Ela disse que doava o seu corpo para a investigação, e era o único que tinham. E tinham investigado, junto com ele, muitos adiantamentos científicos, junto com câncer, no tocante à epilepsia também, e muitas outras doenças, investigação científicas, e voltou-se lá para trás em investigação, voltaram-se 22 anos. Olha o mal tão grande que essas pessoas fizeram. Mas os estudos científicos, né? Mas estamos conscientes que tem aquele que abençoa Israel tem uma bênção, mas também tem uma maldição para aquele que amaldiçoa Israel esteja contra Israel. E aí é onde entra essa parte que nós estávamos falando ainda agorinha da história. Cada um de nós está realizando, fazendo a favor tanto de Israel como da obra que Deus está realizando hoje, fazendo algo a favor. Nessa mensagem, a coroa, nos fala o nosso irmão William, assim ele a intitulou, a coroa, ele nos fala aí. É uma mensagem de 70 e poucas páginas, e nós vamos ler 2 ou 3 páginas. E para cortar, começa a ler uma página, é difícil porque tudo vem com o mesmo fio de pensamento. Aí diz, se você por sua própria conta fica fazendo coisas que não deve fazer, você é responsável por isso, e você pode ser acusado diante de Deus. Sabe de que coisas? Uma das coisas é que pode ser acusado diante de Deus de traidor. E uma pessoa que é acusada diante de Deus de traidor ou traidora, essa é a última coisa, e é algo máximo. E você explique-me agora, mas como? Uma pessoa que esteja em um exército no tempo de guerra ou em tempo de paz, qualquer pessoa do exército que vá para o exército da oposição e fique do lado desse exército e faça as coisas que lá se fazem e atue ou haja tal como agem aqueles e obedeça às ordens desse, o que você pensa que ele é? Ora, ele é um traidor. Lá nesses lugares, no Irã aconteceu que um estava a favor de Israel, era um desses que parece que dava informação, mas era lá do Irã, e descobriram que ele estava dando informação, e o fuzilaram, o
trataram como um traidor. Tem um escrito que o irmão Branham diz que merece ser fuzilado, algo assim diz, mas a pessoa vê isso na guerra, vê? Você e eu temos que sempre nos cuidar de não nos meter e de não participar e de não render-nos ao exército do diabo, nos inclinar a ele. Lembre-se que cada exército tem a sua gente, o seu pessoal, assim que você não pode ser escravo juntamente com aqueles que estão no exército do diabo. Se você se fizer escravo das coisas do mundo, você foi levado preso pelo exército do diabo e você pode ser acusado de traidor. Se você estiver de acordo em viver uma vida mundana, uma vida como as pessoas do exército do diabo vivem. Bom, também são acusados de traidores toda pessoa, qualquer um que se negue a vir à luz do tempo em que a pessoa vive, é acusada de traidora. O traidor, todo pregador. E aí já vai para a parte dos ministros. Todo pregador que se negue a vir à luz para o tempo e se rebele contra ela, se rebele, é acusado de traidor diante de Deus. Portanto, então vejam vocês, diante de Deus, como as pessoas são vistas ou contadas e como a pessoa tem que ter muito cuidado de que a pessoa, por causa da sua forma de agir ou de pensar, a pessoa não vá voltar para trás, recuar, em vez de fazer o bem, a pessoa está fazendo mal para si mesma. E lembre-se que Deus tem um histórico. Deus tem um histórico, um gravador, e a Deus não se lhe escapa nada. Você tem o seu histórico e Ele sabe o que cada um de nós faz, e o nosso histórico está também todo o benefício que foi feito e todas as coisas que fizemos que foram de benefício para as outras pessoas. Mas lembrem-se que também no nosso histórico aparecem as ações ruins ou mais, e toda coisa má ou ruim que a pessoa tenha feito, que tenha prejudicado as outras pessoas, e nós sempre lutamos e lutaremos para fazer as coisas direito, bem, para que as outras pessoas as pessoas sejam beneficiadas daquilo que fazemos, e guardamos em segredo, em silêncio, tudo aquilo que nós podemos ver nos nossos irmãos. Os amamos e não desejamos que outros sejam prejudicados pelas faltas ou erros de outros irmãos. Também não desejamos que o mundo saiba dos erros de nossos irmãos, como dele dizia, cuidando as costas uns dos outros. Nunca você se atreva a fazer uma coisa que vai prejudicar a obra de Deus, porque você não estará destruindo nenhuma pessoa. Qualquer pessoa diria, com isso aqui eu vou esmagar esse, vou fazer a vida dele impossível ou difícil. Isso é o que as pessoas pensam. Está contra do programa divino que Deus está realizando, fazendo nesse tempo, neste tempo. Está contra o programa divino essa pessoa. Senão que você poderá ser acusado de tentar destruir a obra de Deus. Assim que tenha cuidado com isso, tenha muito cuidado com isso, já que estamos em tempos muito perigosos, nos quais o diabo pode tentar usar qualquer pessoa para destruir a obra de Deus. Agora, ele falou em uma mensagem, falou que depois ele os usa, quando a pessoa se deixar usar, os usa no seu gosto, como queira, mas depois os deixa, abandona eles, muitos deles os deixa loucos, de psiquiatria ou da mente, como aconteceu no tempo do irmão Branham, no tempo do irmão William, e neste tempo não vai ser uma exceção, e nem é a exceção, porque já está acontecendo isso. E esse é o pior tormento que a pessoa pode ter, ser atormentada pela quinta dimensão. E sobre isso, a única coisa que se pode fazer disso é sair disso, é indo até aquele que pode tirar isso. Indo até aquele que pode tirar isso. Ou seja, que toda pessoa que neste tempo se sinta assim, desse jeito, vá ao trono certo, certeiro, correto. E tão certo como existe um Deus vivo, e tem um povo vivo, esse demônio será tirado, expulso, sairá. Vejam, eles não puderam tirar aquele demônio daquele rapaz, daquele moço. E diziam, mas se nós fizemos tal coisa em tal lugar, e como é que agora não pode se tirar se expulsá-lo? Houve um momento, um instante, que eles perderam esse poder.
Ele disse aí, eu posso lhes dizer quando os dei, mas não direi quando eu tirei, quando tirei de vocês. Mas quando o demônio viu que esse homem vinha chegando, esse não é um simples carpinteiro. Esse é o único que pode me tirar daqui. Eu vou ficar aqui, eu não vou sair com estes que vieram. Lembre-se que quando houve um que enfrentou, no livro dos Atos, que ele tentou de fazer a mesma coisa, e ele foi confrontado com o demônio, com uma... Busquem esse lugar que é... O próprio demônio dizia, nós conhecemos Paulo, nós conhecemos a... Ou seja, aqui tem que saber como se enfrentar esses demônios, porque não vai ser que eles entrem em vocês ou tomem vocês. E isso é o que ele disse, que quando um sai, anda buscando um lugar onde se meter ou entrar. E se não encontrar um local, vai e volta para esse local de onde saiu, mas ele leva 7 junto com ele, traz mais 7 com ele. É Atos 19, olhem, diz. Atos 19, vamos ver aqui. 13, mas alguns dos judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Olha, tentaram fazer, vamos dizer, tentaram fazer a obra de Deus, falar assim, mas eles tinham uma outra intenção aí. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que tinham espíritos maus, dizendo... Quantos tentaram tirar espíritos hoje de pessoas? Quantos têm tentado tirar espíritos hoje de pessoas, dizendo, vos conjuro por Jesus, aquele que Paulo prega. Pois já ficam dizendo, eu conheço este, conheço o outro. Aquele que Paulo prega tinha 7 filhos de um tal Seva, judeu, chefe dos sacerdotes, que faziam isso, mas respondendo o espírito maligno ou mal disse, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois vós? E o homem em quem o espírito mau estava saltando sobre eles e dominando-os, pôde muito mais que eles, de tal forma que fugiram daquela casa nus e feridos. Ou seja, que eles saíram loucos daí. Eles pegaram esses espíritos, entrou neles. E isto foi notório para todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e tiveram temor. Todos eles tiveram temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido ou magnificado. Agora vejam, olhem a outra oração. E muitos dos que tinham crido vinham ou chegavam, confessando e publicando, falando dos seus feitos publicamente. Isso é como a continuidade dos dias de Ananias e Safiras, continuando os dias de Ananias e Safiras. Isso. Agora, aqui onde nós paramos, assim que tenha cuidado com isso, tenha muito cuidado com isso, já que estamos em tempos muito perigosos, nos quais o diabo pode usar qualquer pessoa, qualquer um, para tentar destruir a obra de Deus. E ai daquele pelo qual venham escândalos. Isso é o que diz, não é verdade? Que virão. Mas ai daquele, ai desse, você e eu temos que nos cuidar de todas essas coisinhas, já que estamos em tempo de juízo. E isso foi o que foi pregado em 78. E isso estava mostrando com isso o que seria este tempo final, ou como seria, porque este é um tempo de juízo, e o juízo começa pela casa. Porque depois que o juízo termine aqui, passará para a 6ª dimensão. Com quem? Com esse que realizou ou fez o juízo aqui, com Moisés e Elias. Já que estamos num tempo, em tempo de juízo, estamos em um tempo muito perigoso e queremos ser achados diante de Deus bem, direitos. Queremos ser achados bem e queremos que quando nos apresentemos a Deus no fim do caminho, Deus tenha palavras de agrado e de recompensa e palavras de elogio para cada um de nós. Mais na frente diz, agora a pergunta...
Agora, a pergunta é para cada um de nós. Você sabe, quando você lê um livro de história, você encontra personagens muito bons e encontra personagens, especialmente também da Bíblia. Você diz, a esse, olhando para a história, esse deveriam ter matado ele para que ele não molestasse tanto. Mas, na história, as coisas acontecem de tal forma que depois que se revisa a história, é que se veem as coisas que aconteceram, quem agiu mal e quem agiu bem. Mas existem personagens na história que, quando você vê elas, que eles pensavam que estavam agindo bem, fazendo direito, mas depois, no fim da história, parecem que eles estavam agindo mal. E depois, no fim da história, aparecem quem eram os verdadeiros heróis no final da história, aparecem. Por isso, você não tente de mudar a história que alguém está fazendo. Cada qual está fazendo a sua própria história. Agora, tem um detalhe muito importante com a história ou na história. E é que quando você está relatando ou contando, ou vai fazer um livro, sempre tem apagadores que você faz borrões, e isso, peraí, essa parte aqui eu não... Vamos colocar ela desse jeito aqui, desta forma, nos borrões. E aí entra Apocalipse capítulo 2 ou 3, que diz... Retém a tua coroa, segura a tua coroa, que ninguém te atire, tire ela de ti. Agora, olhem como a história de uma pessoa pode mudar drasticamente, como esse mesmo ladrão na cruz. Esse próprio ladrão na cruz, aparentemente a história dele era ir para o inferno, mas olhem como a história dele mudou. E ele chegou primeiro no paraíso. Vejam, ou seja, aqui tem pessoas que depois na história, quando estejamos no milênio e revisemos a história, diremos, a tua história mudou para o positivo. A tua história foi mudada a tal grau que hoje tu estás aqui. Mas olha, a história de Judas Iscariotes, quando vemos na Escritura, era uma história que vinha para que ele transcendesse, era o apóstolo da primeira era. Mas olhem vocês como essa história mudou, em vez de ir para o paraíso, foi para o inferno. Veem como as coisas no programa de Deus e para Deus são de uma forma que a gente não pode ficar discutindo ou discutir, nem pode se aborrecer com Deus porque as coisas estão saindo de tal forma. Ele é onisciente, onipresente, Ele é soberano. A gente não pode se aborrecer com Deus. E diz... Mas na história as coisas acontecem de tal forma que depois que se revisa a história, que vem-se a ver as coisas que aconteceram, quem atuou mal e quem atuou bem. Mas há personagens na história que você as vê e eles pensavam que estavam agindo bem, mas no final da história parecem que estavam atuando mal. E depois da história aparece quem são os verdadeiros heróis no final da história. Vê, na história vocês podem lerem as histórias bíblicas, você pode ler a história de Moisés, ler a história de Jesus. Para aquele tempo, Jesus era um rebelde para aquele tempo, para a religião e para a política. Jesus era um rebelde. Mas agora, quando se lê a história, ele era o herói. Poderão dizer neste tempo Moisés e Elias são ou continuarão sendo, vão ser uns rebeldes, mas deixem que tudo passe ou aconteça e se cumpra, e no fim vão ver que os verdadeiros heróis são esses ministérios que o Filho do Homem está manifestando neste tempo. Mas agora, quando se lê a história, ele era um herói, ele era o herói, ou seja, Jesus. Os outros eram rebeldes, eram traidores. Aqueles que se opuseram ficaram contra ele, e você pode ler e dizer, bom, e por que Jesus também permitiu que acontecessem coisas entre eles mesmos, que acontecessem coisas e que houve pessoas também que fizeram coisas fora da ordem? Ele sabia de todas essas coisas e ele permitiu certas coisas, mas ele disse que ele sabia disso. Olhem, Jesus tinha o exército mais poderoso que nesse momento
poderia haver ou existir. Era o exército celestial. Ele não disse aí, não pode, eu não posso, o filho do homem não pode enviar, mandar que descessem 12 legiões de anjos. Agorinha mesmo, ou seja, essas pessoas estavam vivas por causa de Jesus. Se Jesus dissesse que morressem ou os mandassem matar, era assim, seria feito, assim feito. Mas o programa divino tem que se realizar e tem que existir pessoas que cumpram, tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo, porque o diabo tem os seus instrumentos e Deus tem os seus instrumentos. E quais são os instrumentos? Seres humanos. Assim que existem coisas que acontecem que não podem ser evitadas, mas a parte importante para cada um de nós é nos colocarmos na posição de que quando a história se fechar, você apareça como uma pessoa que fez o que deveria ter feito no tempo em que viveu e que não saiu nem para a direita nem para a esquerda do plano de Deus para esse tempo. Assim desejamos que cada um de nós, cada um de vocês apareça na história dessa terceira dispensação. As páginas da nossa história são bem claras. Também vemos que na história está a parte positiva e a parte negativa. Isso é inevitável. E na história do ser humano está a parte onde Deus atua, age, e está a parte onde o diabo também age ou atua. O diabo também atua ou age, mas o importante para nós é saber de qual lado estivemos na história a qual nós estivemos o quê? Estivemos vivendo o que será a história mais grandiosa e mais formosa que se tenha vivido jamais. Nós estamos vivendo neste tempo glorioso, onde esta terceira dispensação é coroada com a pedra de coroa. E a pedra de coroa é o Senhor na sua vinda. Onde aqueles que pertencem a esta terceira dispensação serão coroados como indivíduos ou pessoas com a plenitude de Deus, e o grupo, como grupo, terá a coroa de ter como mensageiro ao Senhor Jesus Cristo, através de um dos membros desse grupo de crentes, através de um dos irmãos desse grupo. Porque Deus terá que pegar algum dos irmãos desse grupo, alguém, porque sempre é dessa forma, desse jeito, dentre vossos irmãos, pegar um. E ele disse que levantaria um. Assim ele disse e assim ele tem que fazê-lo. Portanto, qualquer coisa que Deus faça ou fizer, ele faz usando instrumentos humanos, usando algum do escolhido do grupo, alguma pessoa. É assim que sempre Deus tem feito as coisas e sempre Deus continuará fazendo desse jeito. Ou seja, Amós 3:7 não fará nada o Senhor sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Mas o mensageiro será quem estará por trás desse véu de carne. Sempre o mensageiro foi Deus. Até mesmo através dos 7 mensageiros, o mensageiro era Jesus Cristo. Por isso, quando o cordeiro é visto, aparece com o quê? Com 7 chifres e 7 olhos. Mas ele foi o mensageiro através de cada um deles, através de cada um desses instrumentos de carne, nos quais ele se manifestou. Assim que, sendo a terceira etapa, sendo a terceira dispensação, uma dispensação eterna, então não dá tempo para que se levante outro mensageiro. Agora lembre-se que aí ele falava como que se estivesse vivendo, se estivesse vivendo na terceira dispensação, ou seja, das últimas 3 à 7ª, a dispensação do reino, como se estivesse vivendo nela. Ou seja, que com aquele que ele começar ou iniciar a emitir produzir o primeiro trovão, com esse ele tem que continuar com esse, emitindo todos os outros trovões. E ele disse em 2000, coloca aí, de 2000 para frente, em muitas mensagens, ele disse que os trovões estariam emitindo suas vozes em uma grande carpa catedral. Portanto, para Deus manifestar e dar a conhecer os trovões, bom, já nos foi dito qual é a forma, o jeito. E o 7º anjo mensageiro já se foi, partiu. O Dr. William Souto Santiago se foi. Ora, então tem que ter um véu de carne que seja o cumprimento da visão da carpa nele, já esteja dando a conhecer, trovejando. Como quando um leão ruge 7 trovões, produzindo suas vozes. Apocalipse capítulo 10 em diante, versículo 1 em diante.
Assim que, sendo a terceira dispensação uma dispensação eterna, então não dá tempo a que se levante outro mensageiro, ou seja, que com esse que ele começar a produzir o primeiro trovão, com esse ele tem que continuar e produzir todos os outros trovões com esse. Sabe por quê? Porque não restará mais profetas prometidos na Bíblia. O último profeta prometido na Bíblia será esse. Pois se é o último, não, eu iria falar algo em porto-riquenho, mas pois tem que ser um que esteja no meio da igreja, no meio do corpo místico do Senhor, que é a sua igreja, na era vigente, que está valendo, presente. O último profeta prometido na Bíblia será esse. E como não terá mais nenhum, tudo ele tem que fazer através de um desse. E então terá que ser em um tempo curto, em um curto tempo, antes que ele morra. Ou seja, antes que se cumpra Apocalipse 11. É por isso que é o tempo curto, que esse último mensageiro tem um tempo curto para realizar ou fazer tudo o que foi prometido que seria o cumprimento da terceira etapa, onde ele teria, tem uma mensagem que ele diz que ele teria uma dupla porção em tudo. Uma dupla porção como ministério, uma dupla porção como mensagem, porque ele tem as duas chuvas, uma dupla porção como grupos, tem os gentios e o povo hebreu. Tem tudo duplamente ou em dobro. Portanto, também tem a dupla porção de que é o único mensageiro que, estando vivo, recebe a porção do corpo teofânico e também a outra porção, que é a plenitude. E isso estaremos vendo isso nesses dias, mas vejam, tudo é duplo, é dobro. É em dobro. Vejam que na história de cada um de nós que Deus nos encontre, realizando, fazendo o propósito para o qual Ele nos enviou e ser de bênção para todos os outros, também ser de ajuda e que quando se leia essa história de cada um de nós se veja que é Deus e foi Deus em nós cumprindo todo o seu programa em favor da obra, que se veja isso. Bom, já como eu falei no final, ou no início eu falei, já estaremos depois vendo algumas coisinhas do que aconteceu lá em Israel e disso, sobre isso, essa viagem que se tinha planejado, primeiro ela foi mudada, foi trocada por causa da guerra. E teve-se que pospô-la a atividade que se tinha aí para ser mais adiante. Vai ser mais adiante. E já colocamos uma data nela, mas tudo já está condicionado para que seja Deus quem decida se ia ser aí ou iria ser aí. Nessa viagem que se fez, pois abriu-se uma vaga, abriu-se, tão logo se abriu, foi o lugar mais longe. Mas vejam, para Deus não tem coisas casuais. Foi no momento onde tínhamos ir ter atividade em Austin e o voo saiu para pegá-lo na Califórnia, porque Nova York estava cheio, lotado, e em Miami estavam voltando aqueles que vivem por lá, estavam dando prioridade para os que vivem lá, estavam fora e não podiam voltar por causa da guerra, e quando teve a oportunidade de viajar, deu-se uma oportunidade para todos esses que viviam em Israel. Nós nos colamos aí e os espaços foram dobrados, nos dobraram, e foi pela Califórnia, através da Califórnia, que conseguimos ir até Israel. E já lá tivemos também uma visita, visitamos alguns embaixadores por lá. Foi algo que não estava planejado, porque a viagem que estava planejada era anterior para a atividade que já estavam planejadas. Mas nessa viagem chegamos e tudo era no dia a dia, assim, acontecendo no dia a dia. Olha, para cá, te vai receber aqui, olha, este aqui quer te receber. E como é que esse homem vem para cá já finalizando a guerra? Na noite anterior estavam soando os alarmes, na noite antes estava nesse processo, estão nesse processo de paz, muitos grupos independentes de lá, desse grupo, tanto do Hamas, os xiitas e todos esses grupos têm as suas
seus terroristas à parte ou separado que lançam mísseis sem pedir permissão, coisa alguma. Ou seja, aí se vive o tempo todo, como eu disse no final aí, numa tensão nervosa. Eu creio que estivemos lá, foi uma só vez que soou o alarme. Eu digo eu creio porque eu não escutei. Os outros escutaram, eu não escutei. Eu não tinha dormido 2 dias, um dia e pouco, e esse dia eu caí como um pau. Caí dormindo porque foi também por um pouco tempo. Dormimos 4 horas porque tinha que se levantar cedo, mas nessas 4 horas soou o primeiro alarme. Durante essas 4 horas, o segundo não soou. São 3 que soam, mas o terceiro já é para que está tudo bem no terceiro, mas a primeira eu não escutei, muito menos o último alarme. Os rapazes falaram que escutaram, assim, espera um pouco, vai ter a outra. Então, não tendo outro alarme, não se teve que descer ao bunker. Mas vejam, mesmo assim, aí, o lugar onde Deus vai brevemente estabelecer o seu reino, o seu trono, e tudo isso, vão haver lutas em Israel, ainda o que ele tem que passar, será difícil para Israel que Israel tiver que passar, mas o que nós estamos vendo é o que vem no final. E trabalhamos para que isso do final se faça e se concretize isso do final. Não sei se nós vamos pôr essa parte, mas um dos embaixadores, ele falou um sonho, falou o seu sonho. Um sonho é para ser realizado. É isto. Que ele mesmo fale isso sobre o seu sonho no videozinho. No vídeo. E ele me falava, e você, qual é o teu sonho? E aí eu lhe falei, eu creio que foi nesse momento, lhe disse, o meu sonho é estabelecer o trono e reino de Davi, o reino de paz, em Israel, em Jerusalém. E esse é o sonho, e para isso eu estou trabalhando. Podemos trabalhar para muitas coisas na terra. E podemos produzir talvez ou ofertar algo para fazer uma paz temporária, mas não será paz eterna. Eu estou trabalhando para que logo, brevemente, exista uma paz eterna. Enquanto a paz eterna chega, continua se dando para essa paz temporária. E ele me falou, mas você conseguiu o maior sócio, Deus. Claro que sim. Ele é o meu maior sócio, Deus. Por isso, tudo o que passamos neste tempo final, os filhos e filhas de Deus, sob o ministério profético do Filho do Homem com seus anjos, terá êxito, sucesso, porque o sucesso já foi profetizado e está nas Sagradas Escrituras, onde virá esse reino de paz, esse reino messiânico, esse reino de felicidade, e que somos nós e sejamos nós os atores para que esse reino brevemente seja estabelecido. Isso é uma coisa grandiosa, grandiosíssima, que você foi eleito como um soldado desse exército, foi escolhido para trabalhar, para lutar, para que isso se faça possível. Assim que foi um grande privilégio estar com vocês neste momento, saudá-los e ver que vocês estão bem e que estão felizes. E lembrem-se, trabalhando dia após dia, e todas as manhãs, e todo momento agradecidos a Deus pelo dia em que Deus te permitiu viver e estar vivo, e estar fazendo algo com tuas mãos, teus olhos, tua boca, teus ouvidos, teus pés, e todo o teu ser, todo o teu esforço, em que essa obra, esse programa que Deus está realizando, se faça possível, você seja um dos que constroem essa paz eterna, dia após dia, nos seus passos, no seu caminhar. Que você seja um que aporte e oferte para que essa paz se torne uma realidade brevemente. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, e o Filho do Homem com os escolhidos, fazendo história no tempo do fim. Ou no fim do tempo. Aí tem que ver qual é o que é aplicado aí, que é o tempo do fim. Ou o fim do tempo. O fim do tempo. Bom, que Deus os guarde e abençoe a todos e os mantenha sempre cheios com o Espírito Santo. Que não esteja em nenhum momento alguém descuidado e que o Espírito Santo fique triste, se constrange e se retire e entre um outro Espírito. Estejam cheios esses vasos sempre
cheios do Espírito Santo, ou seja, vossa alma. Que Deus os abençoe e guarde a todos e que brevemente tudo isso seja materializado, seja cumprido em tudo que é a terceira etapa, seja no programa divino, seja dar os passos que correspondem ser dados para que isso já seja diante de Deus um selo. Bom, que Deus os guarde e abençoe. Hoje, quarta-feira, 9 de julho deste ano de 2025. Até agora estarei este fim de semana aqui, esse final de semana estarei aqui até agora e já estaremos na próxima viagem, que será um pouquinho forte também. Nos esperam até lá na Índia, estão nos esperando. Como se abriu essa porta aí na Índia. Os irmãos que estavam esperando ver com seus próprios olhos o que o irmão Branham profetizou. Isso é algo de regozijo para eles, mas para nós é um grupo. É um grupo lá por lá, diríamos aqui, lá pelas selvas, distante, né? Metidos por lá e creem na mensagem do irmão Branham e estavam esperando. Mas e estes aqui? Se ele disse que não se cumpriu a visão da capa, isto aqui agora ver tudo isso, todo esse movimento, todo esse avivamento, e quando é que ele vem para cá? E olhem, estávamos a estar bem pertinho deles. Bom, Deus e o seu programa cumprindo e fazendo através de nós, da gente, essa história. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Aqui. Eu creio que esse aí está melhor.